Você tem contentamento no seu trabalho? Você encontra prazer, alegria na sua atividade? Seja você um aposentado ou que tenha uma atividade voluntária. Aqui em Eclesiastes, capítulo 8, versículo de número 15, está escrito: Então louvei eu a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhes dá debaixo do sol. Diante desta análise feita a respeito dos acontecimentos aqui debaixo do sol, nesta vida, é dito que o melhor, ou seja, a melhor recompensa que o trabalhador tem é comer, beber e se alegrar. Mas encontramos tantas pessoas que conseguem do seu trabalho o seu alimento e de vez em quando até uma diversão, mas entretanto encontram vazio. Houve 2 corredores na Olimpíadas de 1924. Um deles era um excelente corredor, mas ele chegou a afirmar: eu sinto que às vezes estou correndo, mas não sei atrás do quê. O outro corredor se chamava Eric. Tinha um chamado para um trabalho missionário na China. E até mesmo a sua irmã Jenny chegou a confundir o prazer que ele sentia com uma rebeldia contra Deus. Mas um dia Eric chama sua irmã, segura ela pelo braço e diz o seguinte: sim, Jenny, eu sinto que Deus tem um propósito para mim e um propósito relacionado à China. Porém, ele me fez rápido, muito rápido. E quando eu corro, eu sinto prazer. Ou seja, ele sentia alegria naquela atividade que ele exercia. Eu creio que o grande problema para nós, o grande problema do homem, em não encontrar contentamento no trabalho, é ter o foco errado, é não perceber uma grande realidade daquilo que nós podemos aprender mediante a palavra de Deus. O nosso contentamento, ele não está relacionado às circunstâncias, ou melhor, não são as circunstâncias que determinam o nosso contentamento, mas a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Estamos em uma circunstância difícil da vida, a pandemia, a quarentena, e relacionado ao trabalho, muitos estão com contratos suspensos, outros perderam seu trabalho, outros tiveram as suas férias antecipadas, outros tiveram dificuldade de dar continuidade a um projeto de expansão. Há muitos autônomos que estão apreensivos. Mas, se nós de fato colocarmos a nossa perspectiva, a nossa fé em Deus, certamente nós vamos encontrar esta confiança, esta alegria e esse prazer no Senhor, mesmo em uma circunstância tão adversa e tão difícil. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3, versículo 22 e 23. Está escrito o seguinte: vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O segredo do contentamento e da alegria no trabalho, sim, é desfrutar, é comer, é beber, é se alegrar, mas acima de tudo é saber que tudo quanto nós fazemos para o Senhor. Seja você um empregado, como diz o texto, e tendo um patrão, é você saber que você está servindo em primeiro lugar ao Senhor. E de fato, agindo desta maneira, mesmo quando a circunstância difícil atingir a nossa vida, nós vamos demonstrar que a nossa fé está em Deus. Lembra-se de Eric? Ele sentia prazer em correr. Ele sabia que Deus tinha um propósito de um chamado missionário para a vida dele, mas, no entanto, naquele momento, diante daquilo que ele tinha uma melhor habilidade, ele procurou fazer o melhor. E depois adiante, ele foi servir. Então, que a nossa comunhão com o Senhor seja esse tipo de comunhão tão próxima, que nos faça compreender como nós podemos obter o prazer na nossa atividade diária, mas, acima de tudo, servir ao Senhor através da atividade com a qual Ele está nos qualificando. Que Deus nos abençoe e o abençoe grandemente
nesse dia, na atividade que você está exercendo agora.